Olá, boa noite. Tudo bom? Bom, meu querido, tudo jóia? Seja bem-vindo, viu, Tony? Obrigado pelo convite. Há tempo, né, que a gente estava para fazer essa live e chegou o dia. Verdade. Estamos no instante chega, né, Tony? Verdade. No Depois do instante carnaval, né, parece que o ano realmente começa. Aí a gente estava só esperando passar o carnaval, porque passou, chegou logo. Maravilha. Eu coloquei aqui, eu estava verificando o som e antes eu tinha feito uma chamada antes de você entrar, mas aí vou ler do mesmo jeito, é curtinho. Eu estava dizendo assim, eu ia dizer assim, que você é um jovem geminiano, compositor, cantor e jornalista, apaixonado por música, cães e poesia, né? Isso, esse sou eu. Pronto. Aí, Tony, completa um pouquinho para a gente mais sobre o Tony Maciel, como que começou, né, essa história. Quando eu pergunto assim, você começou a cantar desde quando? Aí muitos artistas dizem, desde a barriga da minha mãe, desde 1 ano de idade. Eu acho engraçado essas respostas, né? Bem engraçado. Mas tudo começou lá atrás mesmo, no comecinho mesmo, quando você era criança, ou foi mais na fase adulta? Então, eu vou dar uma resposta criativa, porque é diferente do restante do pessoal. Eu comecei a compor quando eu era mais novo, criança, né? Aos 8 anos de idade, a minha vontade sempre foi compor. Eu criava minhas melodias e minhas letras aos 8 anos de idade. Eu só começo a cantar aos 14 para mostrar essas músicas. Eu entrei num grupo jovem, o do Estratégia, né? Eu fui para um grupo jovem da igreja, que era um contato que eu teria com música, e eu começava a mostrar essas composições que eu tinha para esses que viraram meus amigos, o pessoal do grupo jovem da Igreja Católica. Então, mas eu era muito envergonhado e nunca foi um sonho cantar. Meu sonho sempre era fazer música para outras pessoas cantarem. De tanto mostrar minhas músicas, eu acabei começando a cantar também, virando cantor. Mas, basicamente, não tinha esse sonho de ser cantor, é, não me via cantando, eu me via como radialista, né? Eu comecei minha carreira como radialista, me formei em jornalismo, então eu pensava em trabalhar em rádio e fazer música para os artistas gravarem, mas cantar não. Não tá, não. Então, cantar, tem uma pergunta que eu gosto de fazer, é o seguinte, você acredita que o cantar e compor são dons ou a pessoa aprende no dia a dia, ou são as duas coisas? A pessoa nasce com Eu esse acho, dom de cantar? eu acho que o cantar, ele é dom, mas você consegue trabalhar, estudar, né? Eu, por exemplo, nunca fiz aula de canto, infelizmente é uma coisa que eu ainda tenho muita vontade de me dedicar mais à música, mas eu me dedico mais ao ofício de compor. Eu acho que compor sim é dom, porque eu vejo inclusive muitos instrumentistas, né? A maioria dos músicos que tocam comigo são instrumentistas muito bons, arranjadores, fazem os arranjos das minhas músicas, mas eles falam que nunca conseguiram compor nada inédito. Então eu acho que a composição ela é sim uma questão muito mais de dom. Agora, obviamente, com o passar do tempo, você percebe como é que funciona o corpo da música, então você já começa a escrever pensando isso vai ser estrofe, isso vai ser pré-refrão, isso vai ser refrão. Tudo, no final das contas, acaba sendo também um pouco do dia a dia, né, da prática. Mas eu acho que cantar, dependendo assim, de algumas cantoras, por exemplo, Marisa Monte, para mim é dom, né? Porque é afinadíssima e a gente está falando de uma artista que para mim não tem comparação. Laura Pausini, que eu sou fã, Caetano Veloso, são pessoas que têm esse dom pelo canto, né? Que iniciaram a carreira, inclusive, sem aula de canto, mas que com a estrada acaba aprimorando. Ignorando. Você tem algum estilo preferencial ou qual a sua linha, qual a sua inspiração maior no estilo musical? Então, eu comecei a compor, eu dizia aqui que eu fazia. Deu uma travadinha, mas vai voltar. Me ouvindo. Voltou, voltou. Pronto.
Então eu sempre gostei dessa coisa da base rítmica das minhas músicas ser mais violão. Eu tinha uma ideia de que minha voz era mais suave, e aí pela questão da voz ser mais suave, eu gostava muito mais de cantar músicas lentas. Hoje eu tenho me desafiado mais. Agora, como compositor, eu sempre gostei do desafio. Eu nunca gostei assim de alguém dizer que eu só fazia música de MPB, por exemplo. Para compor, eu me desafio desde o forró até o funk. Eu vou em todos os estilos, eu gosto de estudar aquele artista, entender o que ele quer falar e compor segundo a ideia dele. Aí, obviamente, seriam músicas que eu tenho, algumas gravações que outros artistas gravaram que não faria parte do meu repertório, mas que eu componho para eles. Então, tem, por exemplo, Daniela Mercury gravou música minha, é um forró, é um baião, na verdade, né? E aí eu fiz pensando tanto na Daniela, como Elba, Santana e Nando, e acabou que virou esse quarteto, essa música, que é um centenário Luiz Gonzaga. Massa. Eu vi, eu acho que foi a última postagem sua no Instagram, se não foi a última, tá uma das últimas, com uma música super interessante chamada Metas do Ano. Metas que talvez eu demore alguns anos para concluir. Mas tipo, baby, achei a ideia né? muito massa, essa ideia, muito bom mesmo. Aproveito agradecendo aqui o pessoal que está chegando, Renata, Wanda querida, Ferreira, e Talent Show, direto da Itália, nossa querida Cíntia, beijo, Wanda. Muita gente boa chegando, vão chegando, ficando por aí, fazendo perguntas se desejar. Cíntia participou do meu clipe, tá? Oi? Eu tenho um clipe de uma música chamada Indestrutível e Cíntia participou dançando a coreografia do Indestrutível, lá da Itália. Muito massa, muito bom. Na conversa bobinha, essa Cíntia. Acordar até essa hora, que coisa boa, Cíntia. Fica com a gente, Maximiano, muita gente boa. Agora, eu não sei o que você trouxe de repertório, você fica à vontade no que você quiser cantar, mas se você pudesse já mostrar pra gente essa última, a gente começa de trás para frente, essa última composição, Metas do Ano, pode ser? Não sei se você... Pode ser, ela tá lançada no Instagram, eu ainda não coloquei nas plataformas digitais porque eu estou finalizando um EP. Então eu estou fazendo somas assim, para saber se ela entra também, mas eu estou liberando algumas músicas no Instagram. Ela diz assim: preciso cuidar de mim, não tomar tanto café, evitar o açúcar e ficar só de vez em quando, tomar mais água e iogurte natural, me querer bem, sem te querer mal, preciso curar meus vícios, menos álcool e mais amor. Beijos demorados, do passado eu escuto, deixando para trás gente sem futuro, me querendo bem, sem te querer mal. Eu estou amando mais e bebendo menos, estou lendo livros e fazendo amor. Eu estou amando mais e errando menos, vivendo hoje ignorando a dor. É difícil. Essas metas do ano é tão difícil. Eu tô mais lendo mais, estou tentando diminuir um pouco a bebida, mas são complicadas. Mas é interessante, porque é o mundo perfeito, né? O mundo ideal. São as metas que a maioria das pessoas almejam, né? Mas é importante, por mais absurdo que possa parecer, que não é interessante porque bate na gente e faz a gente refletir. Poxa, eu também quero isso. E o que é que eu estou fazendo para conseguir isso? Né? Ela fala sobre promessas, né? Das promessas que a gente se faz, né? De eu vou fazer isso, vou fazer tal coisa, e aí no último dia do ano, no mês do ano, né? Normalmente. Por isso que não dá música metas do ano, né? Porque normalmente termina de dezembro dizendo em 2023 eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer menos coisa, mas
eu digo, né, depois que a música ficou pronta, eu acho que eu preciso de uns 2 anos. Tem que ser metas de alguns anos para conseguir. Tu tem quantas músicas já feitas, gravadas? Onde é que a gente encontra teu repertório? Quem não segue ainda a gente, Tony Maciel, tudo junto no Instagram, Tony Maciel, Tony com Y. E como a gente faz para ouvir, além do Instagram, do YouTube, né? Também. Eu tenho todas as músicas, assim, né? Respondendo a primeira pergunta, quantas músicas? Eu acho que mais de 300 compostas. Eu tenho revisitado muito essas composições antigas que eu tinha. Tenho finalizado, por exemplo, eu fiz uma música chamada Flores de Papel, que está no meu disco Um Solo a Dois, e Flores de Papel eu tinha só o início da música, eu tinha feito essa ideia lá em 2000 e acho que 2016. Na pandemia eu comecei a revisitar essas músicas que eu tinha como ideia e que eu não tinha finalizado, então levando em consideração o que eu tenho para finalizar e música finalizada, eu acho que mais de 300. Gravadas comigo, umas 60 músicas nessa média, já todas estão disponíveis no Spotify. Eu só não coloquei ainda, quer dizer, eu digo Spotify, mas são todas as plataformas digitais, o Deezer, a Apple Music, vai estar tudo disponível no YouTube. Já essas novas desse EP, que eu ainda não batizei, estou procurando, eu estou casando ainda, estou gravando muita coisa e estou vendo o que combina com o projeto que eu estou fazendo. Essas eu estou liberando só no Instagram, por enquanto, e no YouTube. Então, quem quiser conhecer, Tony Maciel, no YouTube, vai achar todas as músicas. Se for no Spotify ou nessas plataformas digitais, também botou Tony Maciel, aparece lá. E lá no Spotify, por exemplo, tem uma playlist onde tem as músicas gravadas por outros artistas. Então, vocês vão ouvir música que está com o Matheus Silva, que é composição minha, com a Mica, que participou do Canta Com a Gente, que é um programa da TV Record. Ela também gravou música minha, vai estar disponível lá para ouvir. Gabriel Sá, com música que eu acho linda, que eu gosto muito, inclusive, chamada Pássaro Mensageiro, é tema do disco do Gabriel. E aí, no Spotify você consegue também ver essas canções que eu escrevi que estão cantadas por outros artistas. Massa, muito bom. Então, tá lá, pessoal, quem segue, siga, muita coisa boa lá. Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui. Eu tenho outras, mas deixa eu ver. Por coincidência, tem uma pergunta aqui perguntando quantas músicas você já compôs. Eu não tinha lido ainda essa pergunta. Essa média de 300, umas 300 composições entre o que eu tenho para finalizar e o que eu tenho finalizada, gravada com voz e violão como base. Ótimo. Cantadas eu acho que 60. Eu já lancei 4 trabalhos, né, 2 discos físicos ainda, no período que eu ainda comprava CD. Eu tenho 2 CDs lançados fisicamente, que é o Músicas Interiores e o Recortes, que é o primeiro. Tenho um Solo a Dois, que eu gravei com minha sobrinha durante a pandemia, um processo que a gente fez todo de casa. E aí a gente segue fazendo assim, isso é um lado bom, né? Não o lado bom da pandemia, mas o lado bom dessa questão da gente ficar em casa, esse distanciamento social. A gente aprendeu a fazer música também à distância. Então, os músicos produziam do estúdio, colocavam os instrumentos, depois a gente mandava para o rapaz mixar lá, e as músicas ficaram prontas. Eu tenho um disco todo gravado assim, que é um Solo a Dois, e tenho algumas músicas que foram lançadas avulsas. Então, nessa média de 60, 70 canções. Eu sempre gravei muito, né? Por exemplo, o meu primeiro disco são 16 músicas. Segundo disco, mais 16 músicas. Então, só aí 32. Eu tenho mania de compor, e aí quando eu estou em estúdio, eu já vou com o repertório e vou criando durante as gravações também. Aí é difícil, para não ter que deixar nenhuma de fora, eu acabo colocando muita canção. E massa, e a Wanda lembrando aqui para mim que Santana já gravou música sua, Elba Ramalho já gravou música sua, que coisa boa. Muito boa. É uma música chamada O Sertão de Luiz. É uma canção em homenagem ao Luiz Gonzaga, que eu fiz em homenagem ao Luiz Gonzaga, ao mesmo tempo em homenagem ao meu avô, que era fã do Luiz Gonzaga, e eu tinha as lembranças de ouvir muitas músicas, né, ainda na época do vinil, que eu colocava pra gente ouvir, e aí foi uma homenagem pro meu avô, né, só falando sobre o Luiz Gonzaga, e eu tive essa honra de ter esses mestres, né, 4 nordestinos, Porreta e Daniela Mercury, representando a Bahia, a Elba Ramalho, a Paraíba, Nando Costa, Pernambuco, e o Santana, que embora as pessoas não saibam, ele é do Ceará, né, então
Ele também do Ceará representava Ceará, Paraíba, Bahia e Pernambuco. Então, ficou uma homenagem que foi exibida pela TV Globo, daqui do interior, no Centenário de Gonzaga, eu acredito que em 2013. E tocava direto, assim. Era uma das músicas. Para você ter noção de como essa música tocava, eu fui fazer um show na Semana Santa daqui e eu fiz um repertório de músicas conhecidas. E na época, Marisa tinha acabado de lançar a música Ainda Bem, tinha entrado na novela e eu disse: pronto, vai ser o ponto alto do show. Cantar Ainda Bem de Marisa Monte, todo mundo vai cantar comigo. E quando eu cantei O Sertão de Luiz, ela incluiu a música da Marisa Monte. Você tem noção de como essa música foi massificada para cá. Porque ela tocava praticamente em todos os intervalos aqui da Globo. Joia, muito massa. Você está morando atualmente em qual cidade? Eu moro em Caruaru, voltei para Caruaru, passei 4 anos em Recife, né? Fui trabalhar na rádio JC News, tive a honra de trabalhar com a saudosa Graça Araújo, né? Fazia o programa de rádio com ela. Depois abri uma cafeteria no Recife, depois retornei para Caruaru. Recebi um convite para voltar para a TV, e aí voltei para a TV Jornal aqui, e de lá para cá, minha vida hoje se resume a Caruaru. Só uma curiosidade, a cafeteria foi aonde, Tony? A cafeteria foi em Boa Viagem, ali pertinho do Lefundi. Era uma casa antiga, da década de 40. Ela tinha uns arcos e a gente fez... a ideia era manter essa arquitetura da cafeteria, só que era um negócio muito grande, né? Então, assim, eu queria uma cafeteria menor, mas eu tinha um sócio que queria uma cafeteria maior. Então, a gente uniu essas ideias e foi muito bom até a virada do ano. Acho que foi 2015, começou a falar muito de crise, outras cafeterias começaram a vender a máquina de café, então as pessoas pararam de ir para a cafeteria e começaram a investir na máquina de café. Então foi quando eu comecei a entender que o mercado já não estava tão legal, e aí recebi essa proposta para vir para Caruaru. Mas a cafeteria ainda ficou aberta, eu acho que mais um ano. Depois que eu voltei, eu passei minha parte para o sócio e fiquei aqui em Caruaru, mas ela ficou aberta mais um ano. Fica bem em frente, assim, é o extra da Conselheiro Aguiar, ela em frente o extra, tem um Lefundi que é bem antigo, um restaurante, tem acho que é Fátima, que é de danças também, muito conhecido, era na lateral desse lugar. A Wanda está fazendo a pergunta, Wandinha. Alguém já se apresentou no programa de Rodrigo Faro com uma canção sua? Já a Mica, que é a que eu falei, né, ela participou daquele Canta com a Gente, que as pessoas cantavam e eles iam dizendo se eles se empolgavam ou não. E ela gravou uma canção minha chamada Lápis Comum e ela cantou essa canção, Lápis Comum. Depois disso, ela gravou mais 4 canções. Eu não sei se chegou a ser lançada as 4, mas ela gravou Lápis Comum, ela gravou Vai Começar, gravou a Previsão, acho que não foi lançada, e gravou Recorte sim, foi lançada também. Então, a Mica gravou 4 canções minhas, que é essa que participou do Canta com a Gente da TV Record, apresentada pelo Rodrigo Faro, inclusive disponível, não sei se ainda está, mas o programa ficava disponível no Spotify. Então, muita gente acompanhou por lá. Você manda algum presente para a gente agora? Alguma música para a gente? O que você quiser cantar aí. Vamos fazer, então, antes que a Wanda peça, com certeza ela vai pedir para fazer o trechinho da música O Sertão de Luiz, que é essa canção que foi gravada por Daniela, por Elba. Inclusive, quem quiser conhecer esse trabalho, é só colocar lá. O Sertão de Luiz tem a versão só com Daniela Mercury e tem a versão com os 4 artistas, com Elba, Santana e Daniela. E Nando Cordel. Ela diz assim: a voz que falava do povo, ritmada pelo baião, com sua força e sua luta, fez florescer o Nordeste sem chuva. No sertão tu és o rei do Baião, nação de um povo trabalhador, de uma gente que acredita que a alegria vence a dor.
Tempo, sonho do sertão foi luz, e há tempos que chora o sertão por Luiz. Se a asa branca voou por causa da seca, ela voltou com saudade de tu, Luiz. Ele veio de Exu e não perdeu o Exu. E hoje chora o sertão com saudade de tu, Luiz. Ô Luiz, ô Luiz, Luiz do sertão, Luiz Gonzaga. Sertão de Luiz. Tem alguém perguntando, Tony, você cantaria algum dia com a dupla Wilton e Norton e Cleito e Cledi, por curiosidade, na Maria? Cleito e Cledi eu enlouqueceria, né? O Viton e Norton eu não conheço. A Lara, depois ela fala contigo no privado do Instagram, porque ela sempre está com a gente, né, Lara Dantas? Ela sempre faz essas perguntas para os convidados, mas o Cleito, o Wilton e Norton, são cantores lá do Rio Grande do Sul. São irmãos, são maravilhosos. Provavelmente daqui a pouco ele entra na live também. Ótimo, conhecer o trabalho. Do Sul. Aí porque ela perguntou se você tem e-mail e tudo isso, mas aí é melhor que ela depois te procure no direct do Instagram. Né? Direct do Instagram. Viu? Fica mais fácil. Lara. Elimara Araújo, sanfoneira maravilhosa, lá do Maranhão. Elimara, um beijo grande para você, tudo de bom. Fez aniversário semana passada. Tive Parabéns para ela. Você toca violão? Além de violão? Pouquinho. Eu toco pouco violão, que é engraçado. Meu processo de composição, eu escuto melodias na cabeça. E aí, eu normalmente, eu digo que meu instrumento de trabalho de composição é um gravador, hoje em dia um celular, porque quando eu tenho ideias, eu gravo, às vezes a música vem inteira. O caso, por exemplo, do Sertão de Luiz, eu fiz a letra. Foi bem interessante essa história do Sertão de Luiz, que é o seguinte: quando eu fui fazer a música, eu estava na produção desse quadro, que seria uma homenagem a Luiz Gonzaga. E chegando nesse quadro, a gente ia fazer com a música do Gonzaga. E aí cobrar muito, muito alto o valor do direito autoral das músicas, né, por causa do ano para a liberação. E aí a TV ia abortar o projeto. E aí eu disse, não, a gente precisa fazer uma homenagem ao Luiz Gonzaga, né, pela representatividade. Inclusive a TV que fez essa homenagem, que iniciou, foi a TV Asa Branca. Então até o próprio nome da televisão tem a ver com o Luiz Gonzaga. E eu disse, eu tenho uma música do Luiz Gonzaga que eu escrevi e eu mostro para vocês. Tudo mentira. Eu fui para a redação, escrevi a letra da música inteira, né, que aí disseram, manda para a gente o texto para dar uma olhada. Aí eu mandei o texto, o rapaz disse, gostei da ideia, né, porque fala do Luiz Gonzaga moderno, quando a gente fala do por tempo, o sonho do sertão foi luz elétrica, e há tempos que chora o sertão por Luiz. Então, eu não queria aquele sertão de seca. Eu queria falar que o sertão já estava começando a progredir, que já não era mais tão atrasado como naquela época, né? E eu lembro que quando me deram ok, disseram, pronto, amanhã grava essa música pra gente dar uma ouvida. Aí eu vim para casa, passei a noite inteira tentando musicar essa letra que eu tinha feito lá, e aí deu certo. Então, acontece muito assim, o processo de composição me vem na cabeça, e depois, se eu rasgar aquele papel, ou se eu perder a gravação, se eu lembrar a letra da música, eu vou lembrar da letra cantando, é bem engraçado. E eu tenho medo de compor no violão, porque eu conheço poucos acordes. Então, quando eu começo a fazer no violão, eu me prendo muito a 4, 5 acordes, e aí eu acho que ela acaba perdendo um pouco mais essa questão da qualidade melódica. Aí eu prefiro fazer a composição somente do processo antigo que eu fazia quando era criança, inventando a minha melodia na cabeça. Pronto, aí quando você faz essa etapa de vem à mente, vamos supor que a melodia venha toda, você grava no gravador do celular e depois você leva para o estúdio. Qual é o processo que vem depois para ela ficar prontinha? E pronto, quando é uma música, por exemplo, eu estou fazendo um EP, aí eu acredito que a música tem a ver com esse EP. Eu já levo para o estúdio,
primeiro, quando eu componho, como eu disse, né, eu escuto a melodia, então eu já tenho uma ideia de como eu vou querer a música, no sentido de que, assim, eu digo, ó, essa música eu quero que o violão ele apareça mais, ou essa música eu fiz para o baixo, fazer o arranjo. Eu já dou esse direcionamento para o estúdio, para a gente fazer, mas normalmente eu tenho muita ideia, né, eu componho muita coisa, aí deixo no celular, agora subo para a nuvem, né, porque eu perdi uma vez um HD com um monte de música, depois disso eu aprendi a lição. Então eu hoje subo essas ideias para a nuvem e, tipo, quando eu estou fechando um EP, aí, as músicas que eu fiz não tem nada a ver com EP. Por exemplo, um Sola 2, eu tenho uma música chamada Folha de Papel, que eu só tinha gravado em Recife, eu morava no Recife ainda, eu tinha gravado uma parte que era assim, olha o seu sorriso, é tudo que preciso, só isso. E aí, quando deu a pandemia, comecei a revisitar as ideias da música, e eu disse, vou finalizar ela. E aí ela ficou, olha o seu sorriso, é tudo que preciso, um salto infinito, quero te ver voar, você faz o meu mundo ter dias tão profundos, ponteiros e segundos, param pra te esperar, você olha pra mim, e eu digo que sim, meu bem, abra a janela, hoje o dia não tem fim. Aí eu fiz em homenagem à minha avó, porque na pandemia se falou muito da questão, né, que era uma doença de idoso, logo no comecinho, e aí eu comecei a ver muita gente perdendo os avós, eu já tinha perdido minha avó, não por Covid, há muito tempo atrás, e aí eu disse, não, eu vou fazer essa temática pensando na minha avó. E aí é isso, às vezes a música sai toda e já tem a cara do EP, eu já gravo direto, às vezes eu deixo guardada e vou revisitando conforme eu vou precisando. Por exemplo, as músicas de Mika, acho que duas das canções eu tinha guardada, nunca tinha gravado, aí passei para ela, tem algumas coisas assim que eu vou mostrando. Você hoje já vive só da música, do que você compõe? Você vive da arte ou vive no sentido que eu quero dizer, os boletos são pagos pela arte ou você tem... Não, por isso que eu digo assim, que às vezes eu tenho essa frustração de, por exemplo, não investir muito na carreira de cantor. Eu nunca fiz curso de aula de canto, por exemplo, que eu queria melhorar a questão do canto. Mas hoje eu posso dizer que eu vivo de arte, que eu trabalho na escola e hoje eu sou professor de musicalização infantil. Então hoje o meu salário vem referente ao meu trabalho como músico, mas não com minhas músicas. Pra você ter noção, eu tenho com essa composição da Daniela Mercury, né, que foi gravada pelo pessoal, eu tenho dinheiro que ficou retido e até hoje a gente não recebeu, porque judicialmente existe um processo aí entre o ECAD e uma das maiores emissoras de televisão que a gente conhece, e essas músicas elas ficam retidas lá o valor, e também assim, são valores irrisórios, você tem noção de direitos autorais, acho que a cada 3 meses eu devo receber R$ 400, R$ 500 de direitos autorais. Mas eu já vi Zezé de Camargo dizer que recebeu 20 centavos. Então, é muito doido, assim, sabe? Porque você não tem controle. Hoje, as plataformas digitais ajudaram isso. Mas, antigamente, não tinha como saber se a música tocou na rádio, porque nem toda rádio mandava o descritivo, que era para ser mando, né? Então, não dá, assim, de música eu vivo dos shows, aí dá para viver, mas não daria para pagar 12 meses de conta, porque eu faço shows inéditos, então eu não toco em barzinho, por opção mesmo, assim, porque eu gosto de compor, eu gosto de levar música inédita. Então, quando o baile dá essa oportunidade, eu faço. Quando é para fazer só cover, aí já não é muito minha praia. Então, viver com a arte só assim, né? Sendo professor de musicalização, mas como cantor e compositor, infelizmente ainda não. Então, hoje, se, por exemplo, a gente quiser contratar Tony Maciel, a gente contrata o que de Tony Maciel? Qual é o seu show que você tem pronto? Então, eu tenho 2 shows, que na verdade eu tenho 3 formatos de show. Eu tenho o formato de show que é o mais acústico, que é mais simples, que dá para viajar. Eu fiz no Sesc, chamado Um Sol a Dois. Aliás, o primeiro show que eu fiz era em 2 atos. Em 2 atos era um show que eu só tinha no palco eu, mais o tecladista e mais o violonista, que obviamente eles tocavam outros instrumentos durante a apresentação. Nesse show eu faço um apanhado dos grandes mestres que me incentivaram. Então, o primeiro
o primeiro ato do show são dos compositores que eu sou fã e que me incentivaram a compor. Então, por exemplo, eu canto música de Roberto Carlos, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, é, a Sintonia de Moraes Moreira, Fábio Júnior. Eu vou cantando muito o que eu ouvia no rádio e depois eu vou mostrando o que eu me transformei compondo, né? Então, é um show mais que dá para viajar com ele porque é mais simples. Aí eu tenho um show de um solo a dois, que ele é feito com a minha sobrinha, né? No caso, eu e ela, a gente divide o palco. Porém, em primeira mão, passar essa informação para você, eu gravei com a atriz, que também é cantora, modelo aqui de Pernambuco, Gisele Tigre, uma parceria. E a ideia é que a gente lance agora um Só a Dois, volume 2, que aí seria eu e um disco inteiro com Gisele, fazendo esse dueto. A gente está captando aí para ver se inscreve já no projeto com Cultura. Então seria esse formato de show. E tem um show que eu faço no São João, que aí é um show mais produzido. Eu já levo mais a banda completa, elemento eletrônico. Então eu tenho esses 3 formatos de show. Todos com uma prioridade para as canções inéditas. Porque como compositor, né, assim, meu maior interesse é fazer com que as pessoas conheçam a minha música. Como foi compor Trapézio Gigante? Trapézio Gigante foi, na verdade, é uma daquelas músicas que eu acredito, né, em outras vidas. Eu acho que Trapézio Gigante foi um recado que eu recebi. Digo para todo mundo que foi uma psicografia, porque Trapézio Gigante, ela veio toda. Eu estava fazendo uma outra composição para Isabela Moraes, que até gravei agora num DVD que eu fiz em Serra dos Cavalos. E a música não tinha nada a ver com a melodia de Trapézio. Então, enquanto eu escrevia a música de Trapézio, essa outra música, chamada Naturalmente, vinha a melodia de Trapézio, fazia e não casava com a música que eu estava compondo. E eu fiquei insistindo para finalizar essa outra música, que era uma música por encomenda, para um artista daqui de Caruaru, e essa melodia não parava de vir na minha cabeça. Aí eu disse, eu vou parar de compor essa outra canção e vou ver o que é que essa música vai vir. Aí ela veio inteira, a letra e melodia. Ela é muito forte, porque no final das contas, eu acho que ela fala sobre morte, né? Ela fala sobre a passagem, na verdade, e ao mesmo tempo ela dá uma importância muito forte para um recado. Eu acho que era um recado que eu precisava ouvir também, porque algumas vezes eu já pensei em desistir de compor por esse fator de não conseguir viver de música. E ela diz assim, já não há mais porquê se enviar sumir, já não há mais porquê, qual o motivo de estarmos aqui? Já não há outro ser para deixar de alegrar, já não há mais porquê, outro ter, novo ser, já não há. Então ela é uma música que ela fala muito de continue no seu caminho, entenda a sua meta. Deu mais uma travadinha. Está girando um pouquinho aqui. Aproveitando, Cristiane, seja bem-vinda. Um cheiro para você. Elmer Amaral deu uma queda, foi ao chão, mas daqui a pouco surge o cavaleiro. Vamos chamá-lo de novo. Alguma interferência aí em Caruaru, que aqui está tudo em ordem. Vamos. Já estamos recebendo de volta Tony Maciel, direto de Caruaru. Voltei. Voltou, olha aí, tá vendo? Voltou, Caruaru, foi a saudade. Rimou não, voltou ao Recife, não rimou com Caruaru não. Olha, Cristiane pergunta assim, qual o momento mais emocionante da sua carreira? Você tem algum momento que você destacaria para a gente de...
acho que um momento emocionante. Eu acho que quando eu ouvi a música, essa música que eu fiz, né, para Luiz Gonzaga, Certo. Girou. Tá girando. Algum probleminha? Pronto, eu voltei agora, eu estava tentando conectar o fone. Melhorou? Girou. Tá bom. Não, ele estava Pronto, girando um pouquinho, aí deu uma travadinha, mas agora tá bom. pronto, era porque eu estava tentando conectar o fone de ouvido para ficar melhor o áudio. Então, Tá em, bom. no, em 93, Daniela Mercury, eu acho que vocês lembram, foi aquele boom da música Daniela Mercury. Primeiro com o Swing da Cor, em seguida ela fez o Canto da Cidade, foi um disco emblemático, né? Ele fez o que a gente chama no mercado de crossover, que é quando um disco ele é de outro estilo e ele toca em todas as rádios, mesmo que não tocasse aquele tipo de música, então até rádio rock tocava o Canto da Cidade. E eu lembro que nesse auge da Daniela, que era intocável, eu lembro até que falava que ela ganhava mais do que Roberto Carlos, o cachê dela, eu disse para minha prima, né, assim, um dia a Daniela vai gravar uma música minha. E eu acho que a emoção foi anos depois, em 2013, eu recebi a voz da Daniela, né, sem nada, sem instrumento, só a voz seca para a gente fazer a mixagem aqui, e eu lembro que eu chorei muito, porque, tipo, foi quando eu realmente disse, tem algum motivo de estar aqui, de estar fazendo isso, e aquela coisa de você visualizar, né? Eu acho que quando você tem muita certeza, isso funciona. E foi um pouco o que aconteceu comigo e com Daniela, assim, né? Esse encontro. Fala um pouco do. Sim, a Wanda fez uma pergunta aqui com relação do trapézio, se você compôs para Maciel, eu acho. Não. Peraí. Luiz Maciel. Então, era isso que eu ia falar. Ah, tá. Aí eu fiz essa música e fiquei nessa dúvida para quem era esse recado. E aí eu tenho dois momentos com essa música. O primeiro eu tenho um melhor amigo chamado Luciano, que hoje ele mora na Argentina, mas na época o Luciano é ator, né? Ator, diretor. E na época eu mostrei para Luciano a primeira versão ainda demo, e ele caiu no choro e disse: eu preciso ir para o Rio de Janeiro, porque meu sonho é isso. E essa música está dizendo que é para buscar os sonhos. Tipo, não há porquê, não há mais porquê se a arte sumir. E eu lembro que ele tomou essa decisão por input dessa canção, que dizia isso. E logo em seguida, em 2013, quando eu fui fazer o documentário sobre, na época, Luiz Gonzaga, eu conheci a Luísa Maciel, que fez uma das capas de Luiz Gonzaga, que não é da minha família, todo mundo acha que é, mas não é. E ela é artista plástica, ela foi a criadora do Festival do Folclore, que eu acompanhava aqui em Caruaru, era enlouquecido pelo Festival do Folclore, mas não sabia quem era a dona do festival, aí descobri que era ela. E aí a Luísa Marcel, eu fiz meu documentário de conclusão de curso para jornalismo, e ela falou uma frase assim: não há mais porquê se a arte sumir. E ela nunca tinha ouvido a minha música, né? E na hora veio aquela, eu já falei isso, que estranho. E foram os últimos momentos de vida dela. Porque nesse dia que ela falou isso, eu estava gravando, acho que eu tenho 1 hora e meia de gravação com ela. Ela aí deu uma sentada e disse assim: eu estou um pouco cansada. Aí eu disse: quer que eu volte amanhã para a gente finalizar as gravações? Ela disse: não, vamos finalizar logo. E aí depois disso ela teve um problema de saúde, se internou e faleceu, né? Então, quando ela disse aquilo, eu entendi o recado também. Então foram duas coisas muito importantes. Esse contato com meu amigo, e aí eu percebi o quanto a música ela incentiva alguém a fazer alguma coisa, e esse encontro de almas meu com Luísa Maciel. Então, hoje, todas as vezes que eu canto Trapézio Gigante, eu dedico para ela. E aí eu sei que ela realmente falaria, ou alguém mandou para eu dizer para ela, eu entendo. E não há mais porquê mesmo se assumir. Maravilha, Joia. Nada acontece em vão, nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser, né, Tom? Tudo tem Exatamente. A música existe por algum propósito, né? A música existe por algum propósito, isso é certo. Às vezes o propósito é para mudar a vida de várias pessoas, às vezes para mudar a vida de uma pessoa. Então eu já tenho
essa consciência. Às vezes é para mudar a minha vida também só. Tem música que eu gravo que ninguém acredita nela e eu digo, por exemplo, Lápis Comum é uma música que ninguém acreditava. Quando eu fui colocar no disco, não tem nada a ver com o projeto. Eu disse, tá, mas essa então é a música para mim. E aí eu gravei Lápis Comum e hoje em dia é uma das músicas que o pessoal mais pede para eu cantar, porque ela tem muito a minha cara, assim, no projeto. Wanda perguntou como é que foi dançar forró com Daniela Mercury. Foi assustador, né? Porque Daniela é bailarina e foi o seguinte, eu fui gravar o clipe com ela, dirigindo, não era para eu aparecer no clipe, e aí eu tava com uma blusa, mais uma vez aquela coisa, coincidência não existe, mas eu tava com uma blusa xadrez, bem cara de São João, e aí ela, quando tava gravando lá as imagens dela, ela disse que era bom um par aqui para dançar comigo. E não tinha ninguém no estúdio, né? Só mulher e o técnico de som dela, os cinegrafistas que foram comigo, o pessoal da TV Bahia. Aí ela disse, abotou a blusa. Abotou e a blusa e vem. Eu tava com a blusa meio aberta. Aí eu achei que a gente ia gravar e não ia entrar, né? Até porque quando chegou lá, aí ela disse, ó, a gente faz assim, 1, 2, 3, 4, gira. Aí eu fiquei olhando, daquela aula, né? Que ela é fantástica como dançarina. Aí eu disse, pronto, Daniela, eu só sei essa conta. 2 pra lá, 2 pra cá. 2 pra lá, 2 pra cá. Se valer... Aí ela disse, então vamos ganhar no carão. E aí a gente dançou 2 pra lá, 2 pra cá. E ela, fantástica, né? Ela faz umas caras que parece que eu tô arrasando na dança, mas na verdade eu tô arrasando com a dança. E ficou bem legal o clipe do Sertão do Luiz. Ela é muito criativa, né? Daniela era... Ó, pra você ter noção, teve uma hora que ela passou na frente de uma lâmpada, isso é que eu acho fantástico, assim. E aí deu sombra no rosto. E eu disse, ó, deu sombra no rosto, a gente precisa refazer essa cena. Ela disse, onde não dá sombra? Aí eu disse, se você ficar nessa marcação, que é uma marcaçãozinha que tem no estúdio dela, azul, até essa marcação não vai dar sombra. Ela dava o duplo carpado twister com a perna levantada e o dedo midinho estendido e ela caía na marca. Ela rodava de onde ela estava e caía na marca. Então, isso mostrou o quanto ela é competente no que ela faz, né? Show. Tony, a gente tem... Daqui a pouco tu vai cantar mais pra gente, né? Já estão pedindo música aqui, mas a gente tem um momento na live que eu chamo Conversando, Bate Abobrinha, que é uma brincadeira que eu faço com os convidados, com perguntas rápidas e respostas rápidas. Certo. Eu dou a opção de resposta, você escolhe e depois eu já parto para a segunda pergunta. Se você quiser justificar alguma resposta, fica à vontade. Certo? Tá. Mas Tá bom. responder eu faço outra, responder eu faço outra, certo? Certo. Vamos. Por exemplo, frio ou calor? Frio. Teatro ou cinema? Teatro. Gato ou cachorro? Cachorro. Cama ou rede? Cama. Problema de coluna. Ele não dá, não. Livro ou televisão? TV. Eu gosto muito de ler mais televisão. Hoje eu tenho assistido muito documentário. Então, TV. Nesse período, agora TV. Uma fruta? Jabuticaba. Tenho aqui no braço, inclusive, um texto que fala sobre ela. Uma comida? Pirão da minha mãe. Uma bebida? Vinho. Um país? Itália. Portugal e Itália. Os dois. Uma cidade? Caruaru. Uma lembrança agradável? Minha avó. Meus avós. Fico aborrecido quando? Falsidade, mentira e gente negativa. Tenho pavor de... Tá. Alegre quando as pessoas que convivem comigo são bem-humoradas, como eu. Carnaval é? É bom para quem ganha dinheiro. Não gosto. Família é? Alicerce. Briga. Amigos são?
minha família, a família que eu pude escolher. Vacina é A oportunidade de continuar vivendo, né? 2022 foi Foi um ano de descobertas e de mudanças, e que eu precisei ter muita coragem para, por exemplo, me transformar em professor, que nunca foi algo que eu pensei, mas todo mundo dizia que eu tenho uma vocação grande para ensinar. Então, foi um ano de mudanças. 2023 está sendo e será. Começou domingo, né, por causa do carnaval. Então, passou o carnaval. Espero que seja um ano também de muita produção. Eu gosto muito de produzir. Então, que eu consiga produzir muita coisa. Uma saudade. Minha avó. Um sonho. Eu tenho um sonho de ter uma casa pequena, com uma possibilidade de um jardim muito grande e muita natureza. Hoje em dia é uma casa muito, quando eu falo pequena, bem pequena, 50 metros quadrados, mais 300 metros de área para eu poder plantar e poder criar bicho. Massa. Uma... Eita, fugiu aqui. Eu perguntei uma saudade, não foi? Foi, pode perguntar um esquecimento, aí eu vou dizer Covid. Sua melhor qualidade. Sua melhor qualidade. Entendi. Sua melhor qualidade. Acho que bom humor. Massa. E um local que você ainda não foi, mas tem muita vontade de ir. Eu queria fazer, na verdade, eu vou dizer alguns locais, mas é no mesmo estado. Eu tinha muita vontade de conhecer o roteiro de Chico Xavier, né? Então, ali desde Uberaba até conhecer um pouco dessa história de Chico Xavier. Show. Obrigado. Essa é a primeira brincadeira. Deu uma travadinha de novo, mas já destrava. Tranquilo? Nando da Terra chegando. Boa noite. Não sei se você está escutando a gente, Tony, mas deu uma congeladinha aí. Gnomo, seja bem-vindo. Boa noite, Nin. Grande abraço. Saudade, viu, Nin? Marcos Coelho, boa noite a todos. O Nando Voltou está agora, né? dizendo que gostou da ideia da casa. O Nando Terra é um compositor, cantor, está dizendo que gostou da ideia da casa. Nando, eu vou dizer uma coisa. Eu tive uma casa aqui no bairro que eu moro, no outro, né? Eu moro na Boa Vista 2, tem um bairro chamado Boa Vista 1. E eu descobri uma coisa na pandemia, isso ficou muito forte para mim, assim. Eu tenho uma ligação muito com vida natural e no sentido de eu prefiro lugares, inclusive, que não são cobertos. Então, a área de lazer, para mim, é a área descoberta. Então, eu escrevia muito a céu aberto no quintal da casa. Uma das coisas que eu queria hoje em dia, por exemplo, acordar e tomar café fora. Não queria tomar café dentro de uma cozinha, em casa, entendeu? Eu queria ter um gazebozinho, ter ali a mesa de café da manhã para que você possa estar respirando com natureza. Então, é um sonho grande que eu tenho mesmo de realizar. A Wanda, ela fez uma pergunta aqui, mas já entrou tanta gente que a pergunta dela foi lá para cima, que era uma música que ela estava pedindo você cantar. Wanda, repete aí a música que você quer que ele cante, por favor. E, enquanto isso, eu faço outra pergunta, que é sobre o projeto Serra dos Cavalos. É isso? Isso. Eu fiz um trabalho em Serra dos Cavalos que não saiu ainda por questão financeira, né? Porque foi um trabalho que todas as músicas foram gravadas já, mas eu queria fazer um documentário junto, e aí faltou grana para fazer esse documentário. Eu estou querendo finalizar. Serra dos Cavalos é uma reserva ecológica que a gente tem aqui em Caruaru. Ela tem um clima que é muito atípico, só tem acho que são 4 lugares no Brasil que tem esse tipo de clima, que chama de brecha de altitude. Tem até
alguns pontos de mata, né, de mata fechada, e é o pulmão do Agreste. Então, eu gravei esse DVD lá, as músicas, como eu falei, já foram gravadas, se dividem, o nome do CD é Minha Trilha, eu falo de toda a minha vida de acordo com as minhas composições. Então, primeiro eu faço o convite para que as pessoas conheçam um pouco da história através de música, e aí eu vou falando sobre amores que deram certo, amores que deram errado, amores que podem dar certo, esperança, e no final eu termino com uma música chamada Beleza Rara e Ciranda da Vida, que são duas músicas de celebração. Um agradecendo, né, que Beleza Rara diz assim: eu posso não ter tudo, mas tudo que eu tenho conquistei vale ouro, ouro. E nessa vida não importa o que se tem, mas quem se tem. E agora tenho você também. Então, é uma música de agradecimento. E Ciranda da Vida, que tem, assim, é linda, eu acho uma oração. E aí esse disco tá para sair, mas eu estou esperando só realmente ter essa possibilidade financeira de fazer um documentário, porque eu quero contar a história de Serra dos Cavalos, eu quero dizer por que eu escolhi aquele lugar para fazer o documentário, os pontos que eu gravei, tudo tem essa justificativa. E aí eu estou só esperando esse momento de fazer o documentário para lançar. E também, quando eu estava fazendo o CD, o DVD, eu queria que saísse em mídia física, só que aí eu já desencanei, porque ninguém tem mais aparelho. Eu levo CD às vezes, pessoas dizem, eu não tenho onde tocar, eu fico tão triste. Aí tem no Spotify, eu escuto. Aí eu parei também da ideia de fazer material físico. Eu dizia a todo mundo, eu vou continuar fazendo CD físico, mas aí perdeu o sentido, não tem. Só colecionador mesmo. Essa serra que você citou, do pulmão, do Agreste e tal, tem alguma relação? Ela se liga com a Serra Negra de Bezerros? Não, são opostos, elas parecem um pouco, só que Serra dos Cavalos, ela tem um clima ainda diferenciado, porque ela tem esse clima de breves altitude, que, se eu não me engano, são 4 só no país todo. Então, eu acho, porque Bezerros é lindo, é fantástico, mas Serra dos Cavalos, eu tenho uma conexão de energia muito grande. Tanto que você vê, Serra dos Cavalos tem o Hare Krishna, o templo Hare Krishna fica lá. Então é uma coisa muito espiritualizada e é um lugar que convida muito a essa questão de você ir para meditar. Eu fui muito na pandemia, quando eu estava nesse processo de ficar em casa. Eu não pude ficar em casa, né? Eu sou jornalista, então eu trabalhava todos os dias, morria de medo, porque tinha medo de passar para minha mãe, de pegar e passar para minha mãe. Mas quando eu tinha aquele desespero de que eu preciso ver alguma coisa, eu ia para a Serra dos Cavalos e voltava com a energia recarregada. São 2 lugares lindos, mas Serra dos Cavalos tem uma particularidade que eu acho que só lá, só conhecendo, é fantástico. Mais completo, né? Como é o teu programa na Rádio Cultura? Eu tenho 2 programas, né? Eu tenho um programa chamado, que eu divido com o André Santiago, que é o Cultura Informa. É um programa voltado para cenário político. A gente fala muito sobre política, não só política partidária, também política partidária, mas sobre política de uma forma geral. É um programa que tem uma interação muito grande com os ouvintes também a respeito disso. A gente quer muito ouvir a opinião. E em seguida eu tenho um programa que aí eu faço sozinho, que é o meu xodó, que é o Cultura Entrevista. E eu digo que é meu xodó porque, assim, é uma aula que eu tenho todo dia, né? Eu entrevisto desde padre a sei lá, médico. Eu entrevisto alguém do candomblé e no dia seguinte eu vou entrevistar alguém que vai falar sobre Covid, sobre vacinação. Então, para mim é muito gostoso, porque como geminiano eu adoro aprender, né? É muito minha característica, assim, de aprender coisas novas. Então, eu sou apaixonado pelo Cultura Entrevista, por essa possibilidade de todo dia eu não ter pauta e eu ser pautado pelo que eu vou aprender como convidado. É diário, é? Diário, segunda a sexta. Inclusive, é um programa difícil de produzir e de fazer, né? Porque, como eu disse, eu vou pegar temas que são muito diferentes do. Deu outra travada. Desculpa, essa internet não está ajudando a gente, né? Melhorou agora.
Agora tá novo. Melhorou. Tá. Mas estava ouvindo ou estava sem áudio também? Sem áudio. Ah, tá. Estou repetindo. É um programa difícil de produzir, é um programa difícil de fazer, porque todo dia a gente precisa de uma pauta nova. É um programa de 1 hora de duração, então também eu dependo muito do convidado, que eu já peguei convidado que tímido, por exemplo, e você tem que fazer render 1 hora. E às vezes você pergunta, faz 3 perguntas e o convidado diz, talvez, pode ser. E você olha para o relógio e diz, tá, só se passaram 5 minutos. Eu tenho mais 55. Então, é desafiador todo dia, mas eu sei bem sabe, o que é né? isso. Quando você pega o Antônio Marcel que fala pelos cotovelos, é ótimo, mas tem gente que é tímida mesmo. Eu peguei, inclusive, um amigo, ele foi participar e ele ficava nervoso, eu no meio da resposta congelava. Tipo, falando com você, aí fazia. Aí eu ficava esperando ele completar e eu via que ele ia completar. Depois ele disse, amigo, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu acho que eu tinha baixa de pressão e eu não conseguia completar o raciocínio. E a gente teve que fazer durar 1 hora e meia. Aliás, 1 hora de programa. Olha, eu sempre conto esse episódio engraçado que aconteceu com um artista brasileiro que mora na Europa. Ele muda muito de país, mas ele mora lá na Alemanha, na Suíça. Aí ele se chama Cor Alessandro. Quem conhece Cor Alessandro também é a Cíntia, da Itália. Eu conheci Cor Alessandro através da Cíntia. Então a gente fez uma live para falar da vida dele fora do Brasil. Passaram-se meia hora, a gente ainda estava na Bahia. Já tinha passado meia hora. A história era para contar a vida dele na Europa. O processo de transição, né? Brasil e ganhar o mundo lá fora. E a gente ainda estava na Bahia. Eu disse, a gente vai fazer outra live, porque já passaram quase 40 minutos, a gente não saiu da Bahia ainda. Porque ele fala muito... Mas gente maravilhosa, um abraço para você. Lembrando que essa live vai ficar salva no Instagram e no YouTube. E na sexta-feira, daqui a 4 semanas, eu aviso com antecedência, Tony, ela vai também para a rede SDP TV. Eu tenho um canal na rede SDP TV nas sextas-feiras, às 16 horas, horário de Brasília. Para o mundo inteiro. A rede SDP TV tem uma audiência muito grande nos Estados Unidos, na Itália, na Argentina, Costa Rica, e a Cristiane Valentim, que me ajude também, que ela também é apresentadora da rede SDP TV nas quartas-feiras. Eu faço as sextas, ela faz as quartas. E tem uns países que a gente está líder de audiência lá, muito bom. É a rede Coisa boa. SDP TV. Quem não segue, então eu te aviso o dia que vai sair essa live na TV. Eu tenho uma outra brincadeira aqui que é rápida, que ela é uma agenda diária. Todo dia tem uma pergunta do dia do ano, né? Todo dia tem uma pergunta. Então, a data de hoje, 27/2. Aí eu vou perguntar a pergunta do dia de hoje, que eu ainda não vi. Quando tem live, eu não vejo para poder ver na hora. Ser surpresa, né? Você escolhe uma data importante para você, para a gente ver qual é a pergunta que cai. Mas no dia de hoje, a pergunta é a seguinte. Deixa eu ver aqui. Interessante. Você é o original ou a versão remixada? Por quê? Eu sou a versão remixada. Sem dúvida, a versão remixada. O Geminiano é impossível ele vir natural de fábrica e permanecer natural de fábrica. Eu tenho uma frase que acho que é do Michael Foucault, que ele diz: não me pergunte quem eu sou e não me peça para continuar o mesmo. Então, eu sou a versão totalmente remixada, porque eu digo, nunca vou cantar forró, aí gravo forró. Aí eu digo, nunca vou fazer um funk, aí eu componho funk. Então, assim, eu sou aquele que paga a língua o tempo todo, porque eu acabo entendendo que eu preciso me desafiar e que a gente está no mundo mesmo para aprender de tudo. E essa coisa da síndrome da Gabriela, que antes eu tinha muito, né, de eu nascer assim, vou morrer assim, faz tempo que essa Gabriela não existe mais, e aí eu sempre digo exatamente o contrário. Não me pergunte quem eu sou e não me peça para permanecer o mesmo.
Olha, e teve tudo a ver, né? Teve tudo a ver com música, né? Essa pergunta, muito bom. Total. Diga uma Agora é data minha, importante. dia 7 de junho. 7 de junho. Vamos ver o que é que vai cair aqui. Wanda fez a primeira pergunta dela. Finalmente, Wanda fez a primeira pergunta dela, Tony. Vamos ouvir, vamos saber qual é a pergunta. Eu vou ler a primeira pergunta de Wanda agora. Peraí. Sim, desculpa. 7 de junho, né? Isso, 7 de junho, dia do meu aniversário. Pronto. Então, pelo que você sente gratidão? Tá vendo? É bem a minha cara. Eu acho que hoje em dia, por tudo, pelas coisas boas, pelas coisas ruins. Quando eu fiz essa canção Meta do Ano, ela é muitas promessas, né? Ela fala sobre muitas promessas que a gente se faz o tempo todo, mas no final das contas, no final, eu digo que entender o dom que Deus me deu, de entender que felicidade é você saber o que você precisa fazer para colaborar com a vida de outras pessoas, e também a questão de dizer assim que a gente, para que a gente rasteje se a gente sabe voar, né? O ser humano tem imaginação e tem uma forma de mutação muito grande assim de se adaptar às situações. Então eu sou grato hoje em dia, talvez por ter tido essa possibilidade de entender que eu estou na vida para aprender, mas sobretudo para me divertir. Então não tem mais nada hoje em dia que eu me cobrei muito por várias coisas. Hoje em dia eu só relaxo, digo, não tem que dar, tá tudo certo. Eu sou grato por ser grato e por ter entendido o quanto é importante esse sentimento. Minha vida mudou por completo quando eu parei de reclamar e comecei a agradecer. Show. Tony, a Wanda faz uma queixa aqui, que ela diz que toda vez que você vai cantar no palco principal de Caruaru, ela fica na frente acenando, sobe na cadeira. Ela não precisa subir na cadeira, né? Ela sobe na cadeira, fica acenando e você não a vê. Isso é fato ou é fake? E como Não, é cantar no palco principal? Como é cantar no palco principal de Caruaru? Qual é a emoção que sente? eu estou nesse palco principal, que é o palco que a gente chama de Polo Alternativo, que agora é o Polo Azulão. É um palco onde a gente pode se apresentar no São João do Caruaru com outras vertentes musicais. E eu estou desde o começo, acho que só um ano que eu não me apresentei. É o show que eu mais espero. Eu sempre digo assim, é o show que eu mais espero fazer, porque eu estou na minha cidade, primeira coisa, e segundo, que é quando eu estou investindo em sempre levar alguma coisa diferente para o Polo Azulão. Esse ano passado, por exemplo, eu levei música eletrônica para a gente fazer junto com o meu repertório. E quanto a essa questão, é fato mesmo. A Wanda sabe o que é, mas não é só lá no Polo Azulão, não. Eu tenho um problema que é o seguinte: eu usei durante muito tempo óculos e eu tinha 8,5 graus de miopia. Só que eu fiz cirurgia refrativa. E aí eu zerei o grau. Porém, eu já tinha uma deficiência na visão, que era não enxergar no escuro. É engraçado, né? Tem gente que tem a questão da claridade. Então, eu não enxergo no escuro. Então, o que acontece? Quando jogam a iluminação na gente, tudo que está iluminado aqui faz com que tudo que vá para frente fique preto. Então, a não ser que eu saia desse foco de luz, que aí você também deixa de ficar iluminado, sai do palco, e aí o iluminador fica reclamando com a gente, né? Porque a gente marca o lugar para ele fazer a luz principal. Se eu não sair desse lugar, eu não vou conseguir enxergar ninguém mesmo. E isso me dá agonia. Porque, por exemplo, quando eu consigo enxergar, eu tenho mais segurança. Quando eu vejo que tem alguém ali que eu confio. Mas eu já vi muito Wanda. Quando ela tá reclamando de barriga cheia, que eu ainda enxerguei ela muito. Mas, por exemplo, minha mãe, no teatro, eu não sabia onde estava. Aí eu fico procurando, só que eu não enxergo mesmo, fico encandeado. Eu não gosto de pegar carro à noite, por exemplo. Se eu vou pegar BR, eu não viajo à noite, já por isso, esse problema que eu tenho com o escuro. E quando eu fiz a cirurgia refrativa, a oftalmo disse para mim que era um problema que ela não corrigiria com a cirurgia, que eu só perderia o grau, né, no caso, zeraria o grau, mas eu ia permanecer. Então, eu vou levar a Wanda um dia para ela ver como é. Quando você está ali embaixo, você é encandeado. E a ideia, inclusive, para saber se você está no ponto de luz, é exatamente essa. Quando você se sente encandeado, você sabe que a luz está no lugar onde deveria estar. É o ponto que a gente tem que ficar.
E você não vai, por causa de Wanda, sair da aprendizagem de Daniela Mercury, de ponto de luz, da marcação, só para É, agradar a Wanda. Você não vai deixar de seguir Wanda, a orientação de Daniela Mercury. exatamente. A pessoa dá um giro triplo carpado, twister, com a perna levantada e o dedo mindinho estendido, e tem que cair lá no ponto de luz, porque. Mas assim, dá uma certa agonia. Eu vi uma vez uma entrevista da Adriana Calcanhoto, ela dizendo que ela era muito tímida, e o fato de ela ser tímida, ela focava num ponto, normalmente ponto iluminado, porque você não enxerga nada, e ela focava, por exemplo, no aviso de não fume, e fazia o show inteiro olhando para aquele aviso de não fume, porque você não enxerga o público. Acontece muito isso em teatro, né? Você tem que ter uma visão para frente, escolhe um ponto para olhar, sem olhar para a plateia. Então você está vendo tudo escuro ali. Teatro tem muito isso. Exatamente. Agora, sim, tem palco, né, que, por exemplo, o São João mesmo, o palco principal de São João, não acontece isso porque o público é iluminado. No caso do Polo Azulão, que é esse polo que eu toco, ele tem a mesma configuração do teatro. Ele não é iluminado o público e é iluminado o palco. Então, automaticamente, tudo que é iluminado você enxerga a lateral, mas o que está para trás você só vê escuro, a não ser que saia do ponto de luz você consegue ver. Vai uma palhinha pra gente, uma música, você quer Vamos. cantar? A Vamos lá. Wanda falou aí qual era a música que ela queria que eu cantasse. Wanda, qual é a música que você falou que você queria que cantasse? Seja bem-vindo, De Gomes. De Gomes é cantor e compositor carioca, gente finíssima na área. Bem-vindo. Mariana Oficial, boa noite. Wanda pediu uma música lá para trás e eu não lembro. Professor Anderson Góes, seja bem-vindo, Anderson. Se aproxime. Daqui a pouco você já está conhecendo a Wanda, ou ela pediu medo, ou ela pediu lápis comum. Porque eu já cantei trapézio. Agora, Flores de Papel. Flores de Papel, tá. Flores de Papel, eu cantei um pedacinho, é aquela que eu fiz no começo, que diz: olha, o seu sorriso é tudo que preciso, um salto no infinito. Quero te ver voar, você faz o meu mundo ter dias tão profundos, ponteiros e segundos param pra te esperar. Você olha pra mim e eu digo que sim. Meu bem, abra a janela, hoje o dia não tem fim. Na casa o cheiro do café, a gente se ama como é. Defeitos todo mundo tem, mas te vejo muito mais além. Vamos contar estrelas no céu, fazer flores de papel, e o medo a gente manda embora. A vida é bem melhor lá fora. Eu e você e você e eu e você e eu, vendo o dia entardecer. Essa é flor de papel, homenagem aos meus avós. Lindíssima. Lindíssima, lindíssima. Ela tinha pedido, eu achei aquela, pediu lápis comum. Tá. Lá no começo. Lápis comum é engraçado essa letra, que eu me coloco no lugar de um lápis comum e falo de um relacionamento, né? Como se eu fosse um lápis. Eu gosto muito da poesia dela. Ela diz assim: me diz a ponto de não escrever nada, nem ideias, memórias, fato algum. Deixei de ser uma esferográfica, já que hoje me faz sentir um lápis comum. Te escrevo poesias e você apaga. Às vezes o grafite quebra e eu aponto a dor. Eu uso apontador. Me desaponto, a palavra falha. O grafite vai ficando cada vez menor. E cada vez que o grafite quebra, eu uso apontador. Eu aponto a dor. Não importa a poesia que escreva, sua raiva como borracha bem apagar. Por não ter uma vida esferográfica, não queres me dar valor algum. E de tanto apontar a dor, ficando cada vez menor. É o fim do lápis comum,
Je ne suis pas un crayon. Je ne suis pas. Je ne suis pas un crayon. I'm not a pencil. Que aí seria, em francês eu não sou seu lápis comum, em inglês eu não sou seu lápis comum. Massa. Tá vendo, Wanda? Essa foi aquela música que eu disse pra você, que ninguém acreditava, e eu disse, eu vou gravar. E aí dizia, não, essa não combina que trabalhou, ok, eu vou gravar pra mim. Eu vou me dar esse luxo dessa separada. Eu faço todas as outras pra todo mundo, mas essa música tem que estar pra mim. Aí, por incrível que pareça, foi a música que mais tocou na Rádio Globo, na época. Foi a música que muita gente me chamava de lápis comum. Diz, tu é o lápis comum. Sou lápis comum. Então, marcou. É o fim do lápis comum, ó. Rapaz, eu olhei agora, a gente passou já de 1 hora, ó. Caramba. Sério? No instante, 9h30. 9. Passamos 10 minutos, né? Eu acho que 1h10. 9h35. Isso. Vamos mais um pouquinho, né? Um pouquinho Vamos. só para encerrar. Vamos. Pra você Sim, descansar, aqui, mano. descansar também. Wanda, que mais manda. alguma música? O que é que você manda aí? Ah, deixa eu ver aqui. Diga, enquanto Wanda pensa numa música, ou alguém pensa aí alguma música, deixa eu te perguntar. Eu vou fazer uma aqui. Pode fazer. Não, perguntar. faz. Não, porque eu ia cantar a música que eu fiz que eu gravei com Gisele. Eu fiz com minha sobrinha, chamada Vai Passar. Ela fala sobre suicídio, né? Foi um caso que aconteceu. Graças a Deus a menina não conseguiu concluir, mas ela tentou suicídio. E minha sobrinha fez a melodia, eu fiz a letra da canção que diz Vai Passar. E é assim, a música que eu tô rouco, né? Então eu vou tentar baixar o tom para cantar. Mas assim, vai passar quando menos esperar, vai passar, vai passar. Olhe-se de dentro para fora. Isso que muda a realidade que se enxerga, o que define quem você é, o que dizem ou aquilo que nasceu para ser. Saber isso te dará poder. Impossível definir-se quem é, se a cada novo dia quereres virão. Nem tudo precisa de razão. Põe um sorriso na cara, a tristeza é que deve ser rara e comigo você pode contar quando precisar, quando precisar, quando precisar. Aí tem um texto, né, que diz assim, havia um homem que tinha um quadro pendurado no quarto, em cima da cama, que dizia vai passar. Isso era para ele saber que os momentos difíceis iriam passar. E no final da música conclui dizendo, mas essa mesma placa também servia para dizer que os momentos de alegria também iriam passar. Então nenhuma alegria ou sofrimento duram para sempre. Show. Música, letras importantes, letras pensadas, letras com sentido, letras que tocam a pessoa que vai ouvir. Muito bom mesmo. Obrigado. Deixa eu mandar um beijo para a Gisele Tigre, né? Gisele Tigre estava fazendo a novela da Record, Reis, que na verdade é uma série. Gisele é acho que todo mundo conhece Gisele Tigre. Ela é um modelo daqui de Pernambuco, cantora, atriz. Eu tenho um carinho muito grande por ela, sempre fui muito fã. E foi mais uma dessas realizações de gravar com Gisele e hoje ter a amizade dela, de conversar no WhatsApp. Você não sabe o quanto é bom quando você admira alguém e você percebe que não só artisticamente aquela pessoa é linda, mas ela é um ser lindo. Então, é como se você dissesse assim, realmente eu admirei a pessoa certa. Então, um beijo, Gisele. Beijo também, Gisele. Lembrando novamente, o pessoal que está chegando agora, que chegou depois, segue o Tony Maciel no Instagram e coloca nas plataformas digitais Tony Maciel, que vai vir as músicas. São muitas músicas que ele tem gravadas. Tá? Essas músicas que ele está cantando aqui agora na live.
estão todas prontinhas lá nas plataformas digitais, tá? YouTube, Spotify, TikTok, né? O TikTok, mais ou menos. Eu ainda não consegui, mas eu boto algumas coisas no TikTok, mas eu foco mais no Instagram e no YouTube. Instagram e Uso YouTube. pouco hoje. Uso pouco. Inclusive, eu sou muito xingado. O pessoal manda muita mensagem ainda lá no Facebook. E como eu não olho mais Facebook, dificilmente, quando eu vou lá, tem um monte de gente me xingando porque falou comigo e eu não vi. Isso aí. Ou eu demorei a responder. Fala no Instagram. Fala no Instagram que eu leio. Que o Instagram eu leio. Mas o Facebook dificilmente eu entro. Na verdade, eu estou num momento que eu estou querendo sair um pouco de rede social, no sentido de viver um pouco mais da vida real, mas para a minha profissão, para minhas profissões, né? Tanto como professor, como músico, como radialista, é extremamente importante que eu esteja nas redes sociais. Então, é uma briga interna de mim comigo mesmo para uma coisa que eu queria evitar, mas que eu preciso usar. Massa. Chegando agora na live, Marcos Oceano, grande amigo, e outro grande amigo chegando junto, Eduardo Freitas, lá da cidade de Paulista. Grande abraço, Eduardo Freitas. Manda a primeira saideira. A primeira saideira, eu vou fazer. Eu tô com canção, deixa eu ver se faço a nova já. Não, eu vou fazer Medo. É uma canção que. Não, vou fazer, já sei. Vou fazer a música Espera, que tem um clipe bem produzido, bem limpinho. É um clipe que, inclusive, como você falou, todas as músicas são pensadas em alguma coisa. Nessa música, eu tive síndrome do pânico, né? Acho que em 2011, fui fazer uma viagem para a Itália e peguei uma turbulência pesadíssima. Quando eu voltei para Caruaru, eu tive meu primeiro episódio de pânico, e aí eu fui diagnosticado com síndrome do pânico. Passei um período grande me tratando, e aí, assim, um dos meus tratamentos foi a minha cadelinha, que eu adotei, que ela percebia quando eu ia ter as crises e ficava perto de mim. E aí, aquilo que era para eu dar chance a ela, ela me deu chance de mudar a minha vida, né? Não foi o contrário. Eu achei que eu estava adotando e tirando ela de uma condição de rua, mas no final das contas foi ela que me ajudou nesse processo. E aí eu fiz uma música chamada Espera, porque todas as vezes que eu morei com um amigo em Recife, esse Luciano, né, que eu falei que agora mora na Argentina, e Luciano, ele tirava fotos assim, para mostrar onde elas estavam, e elas sempre ficavam me esperando na porta. Então o nome da música é Espera. E aí eu também faço uma brincadeira sobre relacionamentos, né, amorosos, e aí a pessoa acha até que é uma música romântica, mas não é. Mas também pode ser. Mas é uma música que eu fiz para minhas cadelinhas, que diz assim: eu estava te esperando, era pra gente se achar. Seguir acreditando, era pra desacreditar. Tanta espera, tanto tempo, decepções e desamor. Você imerso em frustrações, eu cansado de tanta dor. Era tanta solidão, era medo de sofrer de novo. Tanta gente sem noção, brincando de fazer do outro bobo. Você é como eu queria, eu até pensei que não, mas chegou devagarinho pra curar meu coração. Eu sou quem você queria, você até pensou que não, mas cheguei devagarinho e curei seu coração. Então, para quem entende o sentido do amor, da espera, né? E aí serve também para você esperar um amor humano, mas nessa condição de tanta gente, porque é isso, né? Tanta gente sem noção, brincando de fazer do outro bobo. Isso é muito ser humano, ser vaidoso. Às vezes ele ama, mas a vaidade é maior, então ele tem que fazer o jogo. E o animal não tem isso. Então eu fiz, e no final eu fiz uma homenagem. Toda vez eu esqueço o nome do rapaz, que é o nome em inglês, acho que é Josh, e o cachorro dele, Shurastei, que era um influenciador que morreu. Acho que você sabe desse caso, que ele viajou o mundo inteiro com o cachorro, e ele sofreu um acidente nos Estados Unidos, e morreram os dois. Isso, exatamente. E aí, no final desse clipe, você vai se emocionar, porque tem várias histórias de cachorros que salvaram as vidas dos donos, e no final eu digo, se permita amar, adote um cão, e aí eu coloco uma foto dos dois e digo assim, companheiros de jornada, porque no final das contas é isso que eles são, né? Por isso que eles vivem tão pouco. Tem gente que diz assim, eu não tenho coragem de criar porque eu vou me apegar muito, e aí eles vão morrer. Mas porque o que eles têm para ensinar,
eles ensinam em tão pouco tempo, a gente passa a vida inteira e não aprende a amar direito. Eu tô com Bibi faz 10 anos. Ela já me ensinou coisas que eu passaria a vida inteira e não aprenderia a amar, a esperar, essa fidelidade, sabe? Então, eu sou aquele que, tipo, quando elas cumprirem as missões delas, eu vou criar cachorro. Por isso que eu quero aquela casa grande. Aliás, a casa pequena com um terreno grande para poder criar mais bicho e ficar cercado de natureza. Eu tô calado aqui porque se eu começar a falar também, eu boto para chorar. Porque eu também tive cachorro, ele já morreu, hoje eu tenho uma gatinha, enfim. Mas é muito Mas forte muda a a vida da relação. gente. Só sabe quem tem, né, Tony? E pessoas assim, é frescura, porque trata melhor que gente. E eu digo que são coisas totalmente diferentes. O fato de você amar um cachorro, ser amado por um cachorro, não exime a possibilidade e a necessidade que a gente tem de amar um ser humano, ser amado por um ser humano também. Só que a gente aprende coisas, por exemplo, do dia a dia, de bobagens, que a gente, como ser humano, ainda leva a sério demais. E quando você chega em casa, eles conseguem transformar a sua energia de uma forma tão rápida. Às vezes eu vim estressado do trabalho, muito estressado, querendo mandar tudo para os ares. E aí eu chegava em casa, estava cachorrando, enlouquecida, parecia que fazia anos que eu não tinha chegado em casa. E aí eu começava a alisar. Quando eu via, tinha passado meu estresse. Eu já estava de boa, estava ali curtindo. E aí eu faço muito isso hoje. Quando eu começo a me estressar, eu digo, tá, dá para resolver? Não, não dá para resolver. Então eu vou relaxar. E isso foi um aprendizado com eles, né? Os animais eles perdem tempo com quem eles não acreditam. Agora, quando eles acreditam em algo, eles também não desistem. É verdade. Tem uma só para concluir essa questão, tem uma frase, né, um pensamento, sei lá, uma coisa que eu li, que vocês devem ter visto já, que é muito difícil um ser humano confiar no outro ser humano que não gosta de animal, né? Eu tenho isso, eu guardo isso comigo porque realmente não dá. Não dá. Uma pessoa que não gosta de animal não merece seu sentimento. Eu vou te fazer mais uma pergunta. Eu já acabei relacionamento por isso, tá? Pra conhecer eles, é porque eu não gosto de cachorro. Ali a porta, pode seguir e tá tudo certo. Ou então, gente, assim, Bibi, hoje em dia eu não quero mais, tá? Criar cachorro, ela dorme comigo. Hoje, quando ela cumprir a missãozinha dela, eu vou querer que a cadelinha tenha o lugar dela. Porém, quando eu tinha minhas crises de pânico, ela subia para me socorrer. Então, eu achei injusto, e hoje eu não consigo mais fazer isso, de colocá-la no chão. E hoje ela está idosa. Então, ela está naquela dependência que ela pede para eu botar ela para subir, ela pede para descer, e às vezes eu acordo 5, 6 vezes à noite. E se você me perguntar se isso para mim é um problema, o problema é eu não ter esse amor que eu sinto por ela. Só. Todos os outros estão resolvidos. Limpar xixi, limpar cocô, comprar ração, botar comida, tudo isso é o de menos. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou te fazer uma pergunta e depois você faz suas considerações, canta a expulsadeira para a gente encerrar, né? Para todo mundo descansar um pouquinho. Deixa eu ver se tem uma aqui para fazer. Deixa eu ver se chegou outra pergunta aqui. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Ó, tem a Cristiane dizendo que ela tem uma gatinha para me amar e me esperar no portão quando eu saio. Cristiane Valentim. Cris, é exatamente sobre isso. A Wanda, Maciel. a Wanda está se queixando aqui num reservado, fez a pergunta para mim no reservado, que eu não deixei ela fazer nenhuma pergunta. Só a Wanda mesmo, viu? Olha essa Wanda. Ô, Tony, se o paraíso existe, o que é que você gostaria de ouvir de Deus quando chegasse lá na porta do paraíso? O que é que você gostaria de ouvir dele? No céu tem cachorro. Com toda certeza, no céu tem cachorro. E ainda vou perguntar a Deus. A gente aqui trabalha, se ele disser trabalha, eu posso tomar conta deles. Se ele disser sim, aí para mim é céu. Aí, olha, Tony, eu quero agradecer muito, muito sua presença, tá certo? Sua simpatia. O tempo passa rápido com você. Observe que não foi à toa
parece combinado, mas a gente vê com a mesma cor de camisa, Verdade. Verdade. Eu vou ter até né? um brilhozinho, mas já apareceu. A gente a Verdade. gente falou muito sobre isso, né? De coincidências que não existem e tal. Você tem um Então, painel lindo aí atrás, eu tenho outro aqui do Ed Bernardo. Ó. Amei esse painel, tô olhando aí. lindíssimo. Lindíssimo o painel seu aí também, muito bom. Tudo muito maravilhoso. E as palavras são suas, tá? E mais uma vez, gratidão, gratidão. Desejar sucesso, vida longa, com saúde, paz, Amém. alegria, amor e tudo de bom para você, para sua família, para sua amiga Cadelinha, que ela fique ainda um bom tempo com você juntinhos. E Com certeza. agradecer ao pessoal, né? Wanda, que está com a gente, Elimar, todo mundo que passou, o pessoal que continua com a gente, Cristiane, Karina, Ninho, Gnomo. Ninho é um gnomo, ele tem 947 anos, né, Ninho? É o gnomo mais famoso da internet. É uma figura. Esse Ninho é bom demais. Enfim, a palavra é sua, a voz é sua. Fica à vontade. E, então, eu queria primeiro agradecer pelo convite, né? É uma coisa que eu tenho feito menos hoje em dia, live, mas fiquei muito feliz com o convite, porque é um momento que a gente tem para a gente conversar um pouco sobre tantas coisas, né? A gente falou sobre música, sobre cadela, sobre um monte de coisa, sobre vida, sobre síndrome do pânico, no final das contas a gente pincelou também um pouco sobre isso. Eu acho que é muito importante que as pessoas compreendam, primeiro, que a música, ela não é uma fábrica de fazer gente famosa e que quando você vê algum artista preocupado em ser simplesmente um popstar, tenha muito cuidado. A música, ela tem um poder de cura muito grande, então a gente tem que se preocupar muito com aquilo que a gente oferece para as pessoas que a gente ama, assim como a gente também precisa se amar e ouvir uma música que possa transformar a gente num sentido positivo das palavras. Eu sempre digo que, como música é vibração pura, ela pode te elevar e ela pode te derrubar também. Então, eu tenho esse respeito muito grande por música. Espero que alguma dessas canções tenham tocado no coração de vocês. E quero dizer que quem quiser conhecer meu trabalho, está aí no Instagram, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, pode ver lá nas plataformas digitais, dar uma moral também. Acho que hoje em dia a coisa mais importante que a gente tem para ajudar o nosso trabalho é o engajamento das pessoas que gostam da gente de compartilhar, e é tão simples. Hoje é até mais barato que comprar um CD, né? Antigamente você tem que comprar um CD, nem todo mundo tinha condições. Hoje não, se você gosta, só vai lá, compartilha, oferece a música para a pessoa conhecer, e é isso. E eu queria terminar com uma música que eu fiz, chamada Eu de Antigamente. Na verdade, é um nome provisório. Eu estou pensando se eu boto Meu Interior ou Eu de Antigamente, mas ela é um fruto de uma terapia que eu fiz, né? Eu fiz terapia durante muito tempo, e aí sempre na terapia eu falo assim, abraça aquela criança, tipo, no momento que você estava sofrendo, porque você era criança e se sentia sem cuidado. Então, eu comecei a ver o Tony e o Tony criança, e comecei a acolher esse Tony, de dizer para mim, quando criança, que aquilo que eu sentia, o sofrimento que eu tinha, eu só lidava com aquilo porque as ferramentas que eu tinha eram somente aquelas. E hoje eu olho para trás e vejo um outro Tony que é fruto desse, e a música fala sobre isso, sobre a gente abraçar, acolher, entender que a gente fez o melhor, que a gente está aqui para evoluir, e no dia que a gente achar que não precisa mais evoluir, já pode morrer, porque a gente vai virar pedra, né? Porque até pedra evolui, tem pedra aí que vira diamante. Então, se a gente for nessa lógica de que não, eu vim assim, com conceito assim, e morrerei assim, tenham cuidado, que a gente está aqui para evolução. Então, eu vou terminar com essa música, agradecer, Rony, obrigado pelo convite, Wanda e todo mundo aí na live, e a música, ela fala assim, ela fala sobre retorno, né? Sobre reencontro e retorno. Quando pego essa estrada, indo lá pro interior, revivendo meu passado, lembrança que não mudou, fotos reveladas, uma recordação tão bela, as canções que eu cantava, lembrando da minha terra. É chegada a hora, tô indo te reencontrar. Foi preciso ir embora pra eu querer voltar. É chegada a hora, tô indo te reencontrar. Passa o café agora, que é pra gente celebrar.
É hora de abraçar o garoto de antigamente. Caminhar foi necessário pra gente mudar a gente. E quando chegam as dores que a vida sempre traz, olho para aquele garoto que agora vive em paz. Por onde eu for, de Pernambuco eu sou. Olhando para trás, meu passado eu revelo. As pedras que me jogaram, eu criei o meu castelo. Abraço esse garoto, sim, eu quero acolher. Ele sorri e me abraça, porque quer me agradecer. Aí tem um rap que diz: é construir a sua vez, celebrar o que se fez, reconhecer o seu caminhar, não esquecer de onde vem, nem tão pouco que se tem. Foco na meta que você vai chegar. Se não acreditam em você, essa é a hora de fazer. Nunca desista e nunca pare de lutar, porque quando você vencer, foi simplesmente por você e por sua coragem de tentar. E é hora de abraçar o garoto de antigamente. Caminhar foi necessário pra gente cuidar da gente. E quando chegam as dores que a vida sempre traz, olho para aquele garoto, ele agora vive em paz. Por onde eu for, do meu Nordeste eu sou. Beijo pra minha mãe que tá aí, ó. Beijo, mãe, ela acabou de entrar na live. Chegou na hora certa, que ela conhece esse garoto de antigamente. Como é o nome dela? Dora, Maria das Dores. Dona Maria das Dores, seja bem-vinda, viu? Boa noite. Parabéns por esse filho maravilhoso, parabéns por tudo. E saúde e bênçãos de muita paz para a senhora e para todos da sua família. Amém, amém. Recebido aqui. Um cheiro para todo mundo aí. Cheiro, Wanda. Cheiro para todos vocês. Cheiro, Rony, pelo convite. Muito obrigado. E vamos continuar nesse contato aí através da música, que a música está aqui para celebrar a nossa vida. Vamos sim, precisando da gente, dá um toque aí. For lançar alguma coisa, avisa. A gente abre uma live, faz uma coisa de surpresa e a gente tá para isso aqui, tá? Pode contar comigo sempre. Combinado. Grande abraço. Fica na paz. Cheirão. Outro, gratidão também.